Olá, eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula sobre como crescer o seu Instagram para desenho, certo? E no primeiro vídeo, gente, eu esqueci de explicar como que tá funcionando essa série, tá? Essa é uma série de 3 vídeos, onde você assistiu o primeiro ontem, o segundo tá saindo hoje e o terceiro vai sair amanhã. Quando eu falo ontem, hoje e amanhã, eu tô me referindo aos dias 9, 10 e 11 de junho de 2021, tá certo? Se você não tá assistindo nessas datas, tudo bem. Eu decidi deixar essas aulas disponíveis aqui no meu canal do YouTube, tá certo? Mas essas foram as datas originais em que eu trabalhei todo um conteúdo no meu Instagram, fiz uma chamada e trouxe pessoas para assistir aqui no meu canal do YouTube. Então, se você tá assistindo no dia 9, 10 e 11, né? E se por acaso você tá chegando nesse vídeo e você não viu o vídeo de ontem, esses vídeos eles vão estar linkados, tá certo? Vai ser bem fácil de achar eles aqui no meu canal do YouTube, só não esquece que são 3. E se você tá chegando depois, a mesma coisa, né? Se por acaso você esbarrou nesse vídeo, sei lá, fazendo procura no YouTube de alguma outra maneira, não esquece que essa é uma série de 3 vídeos, procura pelos 3 vídeos, tá bom? Gente, vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre erros. Aprender com os nossos erros. E tem coisa mais difícil do que a gente aprender com os nossos erros, né? Primeiro que a gente não quer admitir que tá errando. Acho que essa é a primeira coisa que é muito difícil, a gente reconhecer que o que a gente está fazendo não tá da melhor maneira possível, poderia estar de uma maneira melhor, às vezes não é nenhum erro, mas poderia estar de uma maneira melhor, poderia estar potencializado de alguma maneira, né? E não ter medo de errar. No Instagram, a gente pensa muito, assim, antigamente, né, nas vidas perfeitas, nas fotos perfeitas e etc. E tem medo de fazer coisas, né, de testar coisas, de não aparentar ter essa vida perfeita. Mas é importante que você teste, não tem, pelo menos assim, na minha experiência, não teve outra maneira de crescer, certo? Eu vou te mostrar algumas coisas daqui a pouco, certo? Algumas pesquisas, alguns artigos que eu achei no Google. E é super fácil de achar conteúdo sobre Instagram no Google, tá certo? Mas eu queria falar rapidamente, para eu não esquecer, sobre o uso de aplicativos, certo? Para programar conteúdos, para você colocar o seu conteúdo, para você ver como é que fica a grade do seu Instagram, tá? Porque algumas pessoas, você vai ver em alguns artigos ou algumas pessoas falando que ao invés de jogar no Instagram o seu conteúdo, você pode, por exemplo, visualizar a grade do seu perfil utilizando algum programa de edição, utilizando algum aplicativo, alguma coisa assim, certo? E, gente, tem dois fortes motivos de por que eu acho que isso não é legal. O primeiro é muito forte, que é o quê? O Instagram, ele é do Facebook, e o Facebook ele não permite o uso de aplicativos de terceiros, certo? Então, na medida em que você usa um aplicativo de terceiros, você loga com sua conta do Instagram, e o Instagram detecta, ele pode diminuir o seu alcance, sua conta basicamente pode levar um shadow ban, que é o que a gente chama, né, quando a conta é banida, quando diminui o alcance, quando o próprio Instagram ele vai tomar medidas, certo? Se ele detectar que você está utilizando esse tipo de aplicativo, tá? O segundo grande motivo é porque o próprio Facebook ele disponibiliza uma plataforma, um site, que é o Estúdio Criativo do Facebook, onde você pode programar as suas postagens a partir do Estúdio Criativo do Facebook. É do Facebook, mas tem espaço para você programar as suas postagens do Instagram, tá certo? Então, se você quer programar as suas postagens, por exemplo, um aplicativo para programar, não usa aplicativo de terceiros. Esses aplicativos, uma vez que você programa, você consegue ver a grade, tá? Eu uso o Illustrator, que é um programa da Adobe, certo? Ele não é um programa onde eu preciso logar minha conta do Instagram, na verdade eu crio a minha grade e visualizo lá nesse programa de edição. Mas eu não recomendo o uso desses aplicativos, tá certo? E eu falei do primeiro e do segundo motivo, mas tem um terceiro motivo muito forte, que é o quê? Você só realmente vai saber o que seu público, certo? O que seus seguidores gostam no seu Instagram quando você colocar
o seu conteúdo online na plataforma no Instagram. Às vezes a gente faz um conteúdo achando que esse conteúdo vai bombar, a gente faz a programação do conteúdo, né? E não, esse conteúdo aqui ele vai ser o conteúdo do mês e ele flopa, né? E acaba que as pessoas não têm tanto interesse, ou então ele tem um desempenho mediano, certo? Então é por isso que eu defendo a ideia de que para você fazer testes, saber se uma coisa funciona no seu Instagram, dá para planejar até certo ponto, dá para você visualizar através de outros programas que não peçam para você logar sua conta do Instagram, certo? Até certo ponto. Mas para você saber realmente, para você ter certeza, você vai precisar do próprio Analytics do Instagram. O que é isso? Caso essa nomenclatura seja nova para você, né? O próprio Instagram, em contas do tipo comercial, ele fornece estatísticas, né, de alcance, de curtidas, de salvamento, de compartilhamentos, né, de comentários, de quantas pessoas passaram a lhe seguir a partir daquele post, quantas pessoas que não estão na sua base de seguidores visualizaram aquele post, né? Então, você vai precisar desses dados para você saber se o post deu certo ou não, tá? E só tem uma maneira de você ter esses dados, que é colocando no Instagram. Então vamos lá, vamos com calma, tá? Eu já tô falando aqui de usar aplicativo, de não usar aplicativo. Então vamos lá, né? No seu Instagram, você tem várias coisas, né? A partir do momento que você quer organizar o seu Instagram, quer ter um Insta de desenho mais otimizado, né? Tem várias coisas que você tem que dar uma olhada, né? Para começar a colocar a casa em ordem, tá? Uma delas é o feed. Uma parte importante do seu feed é a sua legenda e a sua foto, essa parte aqui de cima, certo? E a outra parte é como as suas postagens, elas vão ficar, certo? Quão harmônico ela vai passar a sensação de harmonia, ela vai passar a sensação de bagunça, certo? Então, uma das coisas muito importantes é você pensar no seu perfil e na organização do seu feed. Pensa que é uma espécie de cartão de visita ou de vitrine de loja. Você entraria numa loja cuja vitrine está bagunçada? Ou você, de repente, confiaria no trabalho de uma pessoa cujo cartão de visita passa um lance meio amador? Tá? Então, a primeira impressão que a pessoa vai ter sobre o seu perfil, sobre o seu Insta de desenho, é quando ele chegar no seu perfil e ele der uma olhada. Tá? Então, por isso que é importante a gente organizar o feed. Esse é um dos tópicos. Gente, a organização de feed daria um outro vídeo, porque cada um vai ter uma opinião. Vai ter gente que vai dizer para deixar bagunçado mesmo, você vai ver grandes produtores de conteúdo, de marketing, né, dizendo para deixar bagunçado mesmo, né? Vai ter gente que vai dizer que não, que tem que organizar, vai ter gente que vai criticar a feed vitrine, vão ter diversas opiniões, tá certo? Eu tô compartilhando a minha, eu tô compartilhando o que deu certo pra mim, tá? Então eu acho que sim, para um Insta de desenho, uma mínima organização de feed se faz necessária. Ainda que você não queira ter muito trabalho, ainda que você não queira ter um feed ultra organizado, que você queira ter mais flexibilidade, mais liberdade para postar suas coisas, tá certo? Mas ainda assim é importante que você pense em algumas coisas sim, que você tenha cuidado ao apresentar os seus desenhos, porque nós desenhistas, quando a gente está buscando outros Instagrams de desenho para nos inspirar, para aprender, né, para ver coisas legais, a gente quer ver beleza. A gente quer ver beleza no sentido de harmonia, de organização, de ordem, isso aqui tá bem feito, isso aqui é uma ideia que me inspira, isso aqui eu consigo perceber, quando a postagem tá em série, eu consigo perceber o estilo da pessoa, eu consigo perceber, eu consigo aprender porque as coisas estão organizadas. Então nós desenhistas, a gente se preocupa com essa parte estética sim, e isso atrai a gente sim. Você entrar no Insta de um desenhista que você percebe de cara o estilo da pessoa, as cores que a pessoa usa, as formas que a pessoa usa, que tá tudo organizado em série, né, que não tá dando a sensação de estar jogado, de estar bagunçado, que você nota que a pessoa escolheu um ângulo específico para bater aquela foto, colocou, por exemplo, junto com a imagem, né, do desenho que fez, colocou os materiais,
né, que utilizou para poder fazer aquele desenho, isso enche os olhos sim. Isso é uma das coisas que eu defendo que é diferente no Insta de desenho, por exemplo, se você está só produzindo conteúdo sobre qualquer outro assunto, sobre marketing, sobre psicologia, sobre medicina, sobre direito, sobre, né, hoje em dia todo mundo é um pouco especialista no Instagram, tá vendendo seu peixe no Instagram, e se você pega, por exemplo, o perfil do Paulo Cuenca, que é hoje em dia um dos maiores marqueteiros do Brasil, né? Se você ainda não segue, fica a dica para você seguir. Ele é uma das pessoas que defende, por exemplo, que você não precisa organizar o seu feed, você não precisa fazer feed vitrine, mas ele defende que você tem que ter uma identidade visual muito forte. Então, quando a gente entra lá no Insta do Paulo Cuenca, por exemplo, a gente não percebe o Insta dele como bagunçado. Ele não tem uma grade hiper organizada, tá? Mas como ele tem uma identidade visual forte, a gente percebe a unidade ali nas postagens dele. E eu amo as dicas do Paulo Cuenca, assim, consumo vorazmente o conteúdo dele, mas essa é uma das coisas que eu discordo. Quando a gente aplica o desenho, por conta disso que eu tô te dizendo. Porque quando a gente entra no Insta de desenho, tá? Se você não vai postar conteúdos, no sentido de, por exemplo, eu no meu Insta, eu posto dicas de livros, eu faço tutoriais, eu faço coisas desse tipo. Se você vai só postar os seus desenhos, que é o que eu vejo, 99% dos Instas de desenho que eu vejo, são só desenhos. Então, a sua identidade visual, ela vai vir através dos seus desenhos, do seu estilo, das cores que você utiliza, dos enquadramentos que você faz nos seus desenhos, na composição que você pensa, nas formas que você utiliza, tá certo? E isso é o que vai atrair as pessoas, é isso que vai fazer as pessoas curtirem vários posts de uma vez. Isso é super importante para o seu Insta crescer, certo? E eu acho que para desenhistas, ter essa mínima organização de feed, esse mínimo cuidado com o feed é muito importante, sim, tá? Uma outra coisa é conteúdo, né? Conteúdo você... como eu acabei de falar, a maioria dos Instas, eles vão mostrar só os desenhos que a pessoa faz, os Instas de desenho, né? Mas eu já vejo também pessoas fazendo Insta de desenho postando conteúdo, postando dicas, tutoriais, postando livros, postando... fazendo carrosséis, né, fazendo IGTV, fazendo Reels, e todo esse conteúdo precisa ser planejado, tá? Você vai encontrar rios de dicas de como planejar, como organizar, como criar conteúdos, certo? Eu mesma já fiz alguns posts no meu Instagram falando sobre conteúdo, e essa parte do conteúdo é muito importante. Tem duas maneiras, tá, de você postar conteúdo. Você pode, de fato, assumir esse seu lado mentor, digamos assim, ou simplesmente querer compartilhar dicas com seus seguidores e fazer postagens de conteúdo, como por exemplo eu faço, tá? E outras pessoas fazem também. Ou, se você não quer ter que fazer carrossel, ter que fazer, né? Se você quer que o seu Insta seja 100% para mostrar seus desenhos, você pode pensar em como colocar esse conteúdo, como ensinar algumas coisas às pessoas, como dar dicas, como dar o passo a passo, como falar do seu processo criativo, certo? Que vai ajudar as pessoas. Você pode colocar esse conteúdo na legenda do seu desenho. Aproveitar os seus desenhos para falar do seu processo, para ensinar qual foi a técnica que você utilizou, quais foram os materiais, né? Depois que a gente aprende o básico sobre materiais, a gente acha tudo muito natural, mas imagina só uma pessoa que está começando a aprender a desenhar agora, que ela olha para o seu desenho e ela não faz a menor ideia de quais materiais você utilizou. Tudo isso você pode colocar na legenda dos seus desenhos, tá certo? E aí tem story também, que tem que preparar, né? Tem IGTV, tem Reels, tem toda uma série de recursos que a gente tem que aprender quando a gente começa a lidar com o Instagram, tá certo? Além disso, tem também as métricas, né? Acabei de falar dos analytics, que são os insights, que são justamente as métricas, né? A análise que o próprio Instagram te fornece, quem é teu público, é mais homem, é mais mulher, qual é o horário que teu público está mais ativo, que é o melhor horário para você fazer as suas postagens. As interações, né? Quanto de interação você tem por semana, quanto de interação você tem por mês, quanto de alcance você tem por semana e por mês também, né? Qual que é o teu post de ouro, o post que as pessoas mais curtiram ou mais salvaram no mês ou na semana? Qual que foi o teu pior post? E a gente vai falar sobre essa questão do pior post, porque é justamente sobre isso que é a nossa aula de hoje, sobre os nossos
erros, tá certo? Eu tô só dando esse panorama geral de coisas que são coisas que se você ainda não se atinou, certo? E você quer fazer o seu Insta crescer, é importante que você se informe sobre essas coisas, é importante que você busque conhecimento sobre essas coisas, tá certo? Como fazer, porque já existem dicas e dicas e dicas e muito conteúdo sobre isso na internet. Tem no YouTube, tem no Google, tem no próprio Instagram, certo? Tem gente que ensina sobre Instagram, tem gente que tem um Insta para ensinar sobre Insta para as pessoas. Mas é como eu sempre falo, você vai ter que adaptar. Muito do que eu aprendi, muito do que eu apliquei e muito do que eu tenho dos resultados de hoje é porque eu peguei todas essas dicas e eu adaptei, tá certo? Se você já é relativamente familiarizado com essas coisas, mas ainda não pesquisa, então isso é o pulo do gato. Tá faltando você pesquisar, tá faltando você ter mais informação, ter mais conhecimento de como é que faz isso. Uma outra maneira de você ter conhecimento de como é que faz isso, além das leituras, que é o que a gente vai ver aqui, é você vendo na prática. Você vai atrás de Instagrams de pessoas, blogueiras, influenciadores, coisas que te interessam, pra também não ficar chato, certo? Pessoas assim, marqueteiros. E você vai ver como é que essas pessoas fazem os stories delas, como é que elas fazem as postagens delas, certo? Você vai seguir outros instas de desenho que te inspiram pra você aprender como que... Hoje em dia eu olho um post, a primeira coisa que eu penso é... o que eu posso aprender com esse post, né? Eu analiso tudo, analiso a imagem que a pessoa colocou, analiso o ângulo, analiso a legenda. E eu faço isso com praticamente todos os aspectos do Instagram. Então, cada pessoa que está no Instagram, de certo modo, é seu professor. De certo modo, você pode aprender alguma coisa. Pode aprender com os erros e pode aprender com os acertos. Porque quando a gente vê um Insta também que não nos agrada, certo? Isso também é válido pro desenho, tá, gente? Quando a gente vê desenhos que não nos agradam, quando a gente vê um Insta que não nos agradam, aquilo ali tá talvez ensinando mais a gente do que as coisas que nos agradam. Porque daí a gente descobre o que é que a gente não faria de jeito nenhum, o que é que a gente não quer fazer de jeito nenhum, tá certo? E, gente, depois desse panorama de coisas, assim, você acabou de criar sua conta de desenho do Insta, ou você já tem sua conta de desenho do Insta e quer dar um up, quer dar uma organizada, você vai procurar sobre esses tópicos. Conteúdo, organização de feed, engajamento, métricas, interação, né? Vai pesquisar sobre como fazer IGTVs, quais conteúdos são mais adequados para IGTVs, quais conteúdos são mais adequados para Stories, para Reels, para Feed, né? E se interar sobre Instagram, sobre como funciona o Instagram, tá? Aí depois que você tá com essa parafernália inteira, chega a hora de aplicar, tá? Uma das dicas que eu dei na primeira aula é que você não precisa aplicar tudo de uma vez. Eu considero até meio que humanamente impossível, assim, depois que você começa a consumir muito conteúdo, né, e você tem muita coisa para refletir, muita coisa para aplicar, e eu nem recomendo, porque é justamente esse o conteúdo da nossa aula de hoje. Quando você começar a aplicar tudo que você tá vendo por aí, tudo que você vai pesquisar, você vai errar. Você vai fazer posts que vão dar certo. E você vai fazer posts que não vão dar certo. Quando eu falo não vão dar certo, gente, é no sentido objetivo, tá? É no sentido de que não vai ter muito alcance, não vai ter muita curtida, vai flopar, tá? Que é a gíria que se usa, a palavra em inglês pra falha, pra erro, né? Que é o flop. E é um erro, não é porque seja um erro em si, é um erro porque as métricas não vieram boas, certo? Geralmente quando a gente faz postagens no Instagram, a gente está buscando alcançar alguma métrica. A gente, por exemplo, tem post que você faz só para receber muita curtida. Tem post que você faz que é para receber salvamento, certo? Tem post que você vai fazer que é para ser compartilhado, para receber comentário. Tem post que você vai fazer para as pessoas irem olhar o seu perfil. E aí, digamos que você faz um post com esse objetivo, das pessoas irem olhar o seu perfil, e 1, 2 pessoas foram olhar o seu perfil, né? Então a gente concorda que esse post não deu certo, que alguma coisa nele pode ser melhorada. E a gente aprende muito com os nossos erros, certo? Então, erros que eu aprendi ao longo do tempo. Eu aprendi que é importante você caprichar na maneira que você digitaliza o seu desenho, certo? Eu não uso scanner, eu uso a máquina do celular, certo? Para poder fazer o meu processo de digitalização.
Mas eu capricho na maneira como eu bato a foto. Antes de bater a foto, eu vejo se tem iluminação para eu bater a foto, para eu poder captar as cores o mais fiéis possíveis do meu desenho. Você já, por exemplo, fez um desenho, isso acontece muito com aquarela, né? Você tá aqui com a sua aquarela, você bate a foto. Se você bater a foto no canto com muita luz ou com pouca luz, vai alterar as cores da sua aquarela, né? É quase impossível você bater uma foto de primeira e você captar realmente todas as cores do jeito que está no seu desenho. Mas é possível. Na maioria das vezes você vai precisar também de um programa de edição depois para você corrigir as cores, para você corrigir o enquadramento. Então ter esse cuidado na hora de postar os seus desenhos é muito importante, certo? Uma outra coisa que eu não fazia, né, em relação ao feed era... Eu terminava de fazer um desenho e já ia postar no Instagram, né? Às vezes eu tava fazendo o desenho motivada para postar assim que terminasse no Instagram. E quando a gente faz isso, acaba que fica mais difícil o nosso planejamento. É muito mais fácil, por exemplo, você fazer 3, 6, 9 desenhos, não sei como que é, como que você faz, como que é seu ritmo de produção, né, de desenhos, mas se você conseguir fazer desenhos em série, vai ser mais fácil de você ordenar por cor, ordenar por tema, ordenar, criar maneiras de colocar, jogar aquilo ali no seu feed, fica mais harmonioso. Se você só vai fazendo na doida, não pense em tema, não pense em cores, não pense em formas, não pense em enquadramento, bate a foto e já joga no feed, toda vida que você sentar para fazer um desenho e fizer isso, provavelmente vai sair coisas diferentes, coisas que não tem uma ligação entre si, certo? Ainda que isso piora se você não tiver um estilo bem definido, certo? Se você tiver um estilo bem definido, talvez isso que eu tô falando ainda dê uma amenizada, ainda dê pra perceber uma certa harmonia, mas se você não tiver um estilo bem... Basta você, por exemplo, fazer... hoje eu fiz um desenho em preto e branco, postei. Amanhã eu fiz um desenho colorido, postei. E aí, no outro dia eu fiz outro desenho colorido e daqui a 2 dias eu fiz um desenho preto e branco. Essa alternância entre desenho preto e branco e colorido já vai dar uma sensação de alguma coisa ali poderia estar melhor organizada. Tem gente que, por exemplo, compartilha o rascunho, né? Então, assim, aí você compartilha o rascunho e aí de repente vê um desenho todo acabado, com um acabamento. E aí depois vem um desenho com rascunho de novo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Que se você simplesmente vai... As ideias são legais, você compartilhar o seu rascunho é legal, você mostrar que você sabe fazer mais de um estilo, fazer preto e branco, fazer colorido, é legal. Mas tem que ter uma ordem, tem que ter uma lógica. E isso foi uma das coisas que eu errei muito. Se você pegar o meu feed antes de 2019, você vai ver que ele é tudo bagunçado, vai ver que não tem a menor lógica, né? Outra coisa também foi porque, por exemplo, a gente tem Insta de desenho. Aí dá louco um dia e a gente quer postar uma foto da gente. Sei lá, você foi pra uma palestra, para um curso, né? Você tá num lugar legal, num restaurante, você tá fazendo qualquer coisa legal que você quer compartilhar no seu Insta de desenho. E aí você taca a sua foto lá. E aí, de repente, desenho, foto. E aí fica aquele negócio estranho, né? Então, tudo isso dá pra gente organizar, dá pra gente pensar. O tanto que vai ficar organizado depende realmente do tempo que você vai querer empregar nisso no seu dia a dia, certo? Tudo isso que eu tô falando, todas essas dicas, elas vão depender muito dos seus objetivos com o seu Instagram, tá? Se você tem um Instagram só por hobby, termina de fazer o desenho e posta. E pra você tá tudo bem, beleza, assim, não tem problema nenhum, certo? Eu quero que fique claro isso, de que as coisas que eu tô falando aqui, esse certo, esse errado, né, o post falhou e tal, não é no sentido, assim, categórico de, tem um certo e um errado no Instagram absoluto, não. Esse certo e esse errado, ele tá sendo orientado por uma questão, que é o tema geral dessas aulas, que é o crescimento do Instagram. Se você posta seus desenhos por hobby e você não quer ter muitos seguidores, se as pessoas que te seguem, que acompanham, que curte, já é satisfatório para você, você provavelmente não precisa dessas dicas, tá? Mas se você tem essa intenção de, sei lá, conseguir clientes, ou de receber, de ter mais seguidores, de fazer realmente seu Insta crescer, né, de receber encomendas das suas artes, né, de alguma maneira trabalhar com isso, né? Então, gente, isso é realmente importante. E o seu feed, ele vai ficar tão organizado quanto você empregar tempo para a organização dele. E como eu falei também na aula passada, você
provavelmente você não vai conseguir aplicar todas essas coisas de uma vez. Então vai com calma também com você. Não se cobra, por exemplo, quando você começa a ler, né, começa a pensar sobre essas coisas. Eu preciso organizar meu feed. Você não vai organizar seu feed do dia pra noite. Eu te mostrei na aula passada vários feeds em vários momentos que eu já tive, e lá nem tá todos, de várias coisas que eu testei, até chegar ao meu feed de hoje, certo? Então assim, gente, vamos lá, vamos para uma parte mais prática dessa nossa aula, tá certo? Eu quero abrir agora o Google e quero te mostrar 2 artigos que eu separei, tá certo? E vou falar rapidamente sobre essas coisas. E quero também te mostrar no meu Instagram, né, os meus posts que floparam. Eu quero te mostrar os meus erros, tá? Eu quero te mostrar os meus feeds em momentos diferentes e te dizer por que esses feeds, por que eu abandonei a ideia daquele feed, porque, o que ele deu certo, o que ele não deu certo, tá? E, gente, é isso. É aprender com os erros, é não ter medo de errar, é não ter medo de testar o que realmente dá certo pra você. Porque quando você acertar, quando você souber o que realmente, né, sua audiência, seus seguidores querem ver no seu Instagram, vai ser recompensador. Você vai alcançar os seus... Se você quer ter mais curtida, você vai ter mais curtida. Se você quer ter mais salvamento, você vai ter mais salvamento. Né? Você não vai fazer os seus posts na louca. Você não vai, né, não ter controle sobre os seus resultados. Você vai fazer um post e vai saber exatamente o que você espera daquele post em termos de resultado para o seu Instagram. Tá certo? E é aí que começa o pulo do gato, é aí que a gente começa a realmente, a gente consegue crescer quando a gente sabe fazer exatamente aquilo que provoca, que traz o crescimento, né, para o nosso Instagram. Então vamos lá. Certo, gente, eu abri no Google essa matéria, 10 dicas para organizar o seu feed, certo? E aí ele vai ter uma introdução, por que organizar o seu feed, te dar informações, né, números estatísticos do uso, né, 1 bilhão de usuários ativos na plataforma, no Instagram, né? Vai te falar, por exemplo, a importância de fortalecer a identidade, né, da marca. No caso, a marca aí é você, tá? A não sei que você esteja querendo fazer o seu Insta de desenho, né? Um estúdio, um ateliê, alguma coisa assim, mas se é você, né? No caso, você é a sua marca, a sua imagem, a sua pessoa, o seu nome, né? E ele fala sobre a importância do fortalecimento da identidade de marca, né? É identificar os posts com facilidade e aumentar a chance de fidelidade, né? Dos clientes ele está falando aí, mas vamos botar dos seguidores, né? A consistência da comunicação, né? A atração e a atenção do consumidor, tá? Vamos fazer uma pausa aí. Porque aí, ó, a gente já tem que adaptar, tá? Se você não está vendendo nada, você tem que pensar em termos de seguidores e não de clientes, certo? E você nota também que é fácil, né, encontrar informações. Aquilo que eu venho falando para você ao longo de toda essa aula. É fácil você encontrar informações no Google sobre Instagram. Encontrar, como organizar o feed do Instagram. E daí ele vai dar várias dicas. Então, o que é nossa aula de hoje, né? Falar por que eu estou mostrando para você esses artigos para poder falar sobre erros. Porque informação, tá? A gente vive na era da informação. Informação você vai ter em abundância. Você vai encontrar em abundância no Google, no YouTube, no próprio Instagram, certo? No Facebook. Agora, o que você vai fazer com essas informações? Que são elas, tá? Depois que você anota tudo, faz a tarefa de casa, pega os pontos principais, o que você vai fazer com tudo isso? E aí, quando você começar a aplicar essa questão de criar uma estética visual, utilizar a criatividade, né, para poder organizar as fotos, combinar, quando você for colocar uma foto do lado da outra, pensar, essa foto vai ficar boa, uma do lado da outra, né? Esse use filtros, isso é outra informação que você vai ter que adaptar, porque a gente não usa filtro, né, nos nossos desenhos. Mas eu digo assim, informação você vai ter de maneira abundante, certo? Eu vou deixar esse artigo na parte de baixo da descrição do vídeo. E agora que você tem essas informações, sabe como encontrá-las, como que você vai aplicá-las ao seu feed, ao seu Instagram. E daí, quando você começar a aplicar, certo? Organize as fotos por cor,
Padronize recortes e bordas para manter a ordem e garantir que as imagens fiquem uniformes, tá? Eu usei moldura durante muito tempo, né, nas minhas publicações. Então, você vai testar. Você vai começar a colocar todas essas dicas em prática e você vai testar e ver o que funciona. Porque tem coisa que você vai ver aí no artigo que está tudo bonitinho, tudo organizado, que vai funcionar, certo? E tem coisa que você vai olhar, por exemplo, filtro. A gente não usa filtro, certo? Vamos passar para esse aqui, ó. Boas práticas nas redes sociais. Saiba como traçar uma estratégia, certo? E implementá-la. Novamente, ele vai te dar uma série de dicas relacionadas às boas práticas nas redes sociais. Vai te começar aí novamente com estatística, quantas pessoas usam o Instagram, né? E como traçar uma estratégia para as redes sociais. Vai falar da importância de você definir os seus objetivos, fazer benchmarking, desenvolver a sua persona, tá? Então, toda essa informação ela está disponível. Se você está esbarrando nela pela primeira vez, sim, isso existe, certo? Se você já é familiarizado com algum desses termos, já conhece algumas coisas, né? Então, a questão é colocar em prática. E a gente tem medo de colocar em prática porque a gente tem medo de errar, tá? Então, novamente, ó, criar uma identidade visual, ter frequência, certo? Nas postagens, não deixar para postar aleatório, ver que dias da semana você vai postar, quando, como, ter um cronograma, né? Planejar seu conteúdo, certo? Entenda que a produção de conteúdo é o que faz a diferença, né? Essa questão da produção de conteúdo em si, que a gente também já vem conversando, explorar formatos diferentes de conteúdo, tá? E ele vai te dizer alguma coisa sobre esses tópicos. Explorar formatos diferentes, ó, vai te aconselhar a usar feed, GTV, tudo que a gente vem conversando aqui, tá? Usar story, usar reels, tá? Fazer lives. Então, essa informação sobre o que, ela já está aí disponível. Análise de métrica, certo? Se você ainda não sabe o que são métricas no Instagram, é muito importante que você se familiarize. Então, ele vai te dizer como calcular a sua taxa de engajamento, taxa de alcance, certo? E você também encontra informação disponível por aí, né? O próprio insights do Instagram te disponibiliza algumas métricas, certo? E aí, o que você vai fazer com tudo isso? Como que você vai aplicar? Como que você analisa suas próprias métricas para poder chegar em algum lugar, tá certo? E é isso que eu quero te mostrar. A gente abriu aqui as matérias do Google, tá? Eu estou te mostrando que essa informação ela já existe, ela já está disponível. Ó, pegando aí no próprio Google, eu botei como organizar o meu Instagram. E aí, ó, vem, enfim, infinitas informações para você encontrar, certo? E agora a gente vai passar para o meu Instagram. Eu quero te mostrar na prática o que eu fiz com essas informações. Quais foram meus erros e quais foram os meus acertos. Tá, então tô abrindo aí o meu Instagram, gente. E a gente vai clicar, ó, tem duas maneiras de você encontrar as informações, certo, do seu Instagram. Clicando aqui no perfil Insights, certo? Ou então, clicando aqui em cima, nessas três linhazinhas, Insights. E aí você vai parar na mesma tela, certo? E aí ele vai te dar uma visão geral dos seus insights. Contas alcançadas, interação com conteúdo, meu público. Isso tudo relativo aos últimos 7 dias, certo? Publicações. Onde eu estou querendo chegar é nas publicações, certo? Clicar aqui. E aí, ó, eu vou botar aqui, tá? Em último ano, eu vou botar nos últimos 30 dias, tá certo? Ele tá me mostrando aí o meu alcance, certo? De cada postagem. E essas 4 primeiras publicações que tem uma setinha para cima é porque foi impulsionado, certo? Eu promovi essas publicações, por isso que elas têm
o dobro, né, do alcance que outras publicações têm. Mas o que eu quero ver, a gente pode, em cada métrica, tá? Aqui quando você clica nessa setinha, ó, vai ter comentário, compartilhamento, curtida, tudo isso aqui é métrica, tá? Tudo isso aqui é informação que o Instagram vai te dar. Se você já é familiarizado com essas métricas, já sabe o que é alcance, já sabe o que é impressão, né? Entende o objetivo da curtida, do salvamento, do compartilhamento, do comentário, tá? Então, a gente também vai falar de uma parte mais profunda. Mas olha só, o que eu quero mostrar para vocês é... Esse que está a 302, que é o meu post de hoje, ele não conta porque ele não tem ainda 24 horas. Ó. Faz 4 horas que eu postei ele e ele já está com 302 de alcance. Mas esse aqui do lado, ó, que era para ser um meme, né? Antes de aprender a desenhar, depois de aprender a desenhar, em termos de alcance, ele não foi bem, certo? Na verdade, eu arriscaria dizer que todos esses que estão nessa faixa dos 300, tá? Esse da sereia, esse da meninazinha tomando banho e como saber o significado simbólico das formas, todos esses não foram bem. Porque se você olha meus outros posts, ó, esses que foram patrocinados, certo? Que tem um alcance bem alto, esses 4 primeiros, tem um detalhe, tá? Quando você impulsiona um post, você vai impulsionar posts que já têm boas métricas. Você não vai pegar um post aleatório, um post que você nem sabe como que as pessoas interagem com ele e impulsionar. Não, esses 4 posts, eles foram muito bem no alcance orgânico, nas métricas orgânicas, e por isso eles foram impulsionados. Mas eu vou pegar esse aqui, o que é composição, certo? O que é composição, ele chegou a 852 de alcance orgânico. Isso para o meu Instagram, que tem 2.400, 2.000 agora eu não sei se é 2.400, 2.300, acho que é 2.400 pessoas, certo? Isso é muito bom, tá? Isso é um terço. Se o Instagram entregasse para todos os meus seguidores, isso seria um terço dos meus seguidores, certo? Aí eu tenho, ó, também 700, 740, 723, 711. Então, quando eu sei que os meus posts, tá? Eu vou considerar aqui até o 500. Eu tô aqui sem a minha taxa de alcance média, tá? Calculada, mas eu vou considerar que seja até aí os 500, certo? A partir desses aqui que estão 400, chegando nos 300, principalmente esses que estão com 300 de alcance, eles não foram bem de alcance. Eles podem ter ido bem em outras coisas, tá? Por exemplo, esse aqui da sereia, se a gente abrir, ele tem 84 curtidas, 5 salvamentos, ele foi bom em comentário, tá? Se eu tivesse que avaliar, e ele gerou visitas ao meu perfil, certo? Mas alcance eu não considero que ele foi bom. E aí resta tentar entender por que ele foi bom de comentário, mas por que ele, por exemplo, não foi aqui como Baby Yoda, certo? Que teve 9 comentários, tá? Não foi tanto quanto o outro, mas teve comentário. Ó, você vê até que é mais equilibrado. Teve comentário, teve compartilhamento, teve save, certo? 91 curtidas, 4 visitas ao site, 470 de alcance, né? Então, o seu papel, depois que você... A gente está seguindo um fluxo, que é o quê? Você quer entender como crescer o seu Instagram de desenho, certo? E aí a gente conversou o quê? Que você vai abrir, você vai organizar temas, certo? Como, por exemplo, produção de conteúdo, organização de feed, vai produzir esses conteúdos em vários formatos, em IGTV, em Story, em Reels, Carrossel, certo? E aí você vai atrás de informação sobre essas coisas, vai, por exemplo, esbarrar na informação de que existem métricas no Instagram também, certo? E aí você começa a colocar tudo isso em prática. As dicas que eu estou te dando e, além disso, também as dicas que você vai encontrar no Google, no YouTube, certo? Você vai colocar tudo isso em prática. Mas, no momento em que você começa a colocar em prática, tem coisa que vai dar certo e tem coisa que não vai dar,
certo? Então, por exemplo, coloquei aqui em salvamentos para a gente dar uma olhada. O meu post com mais salvamento no último mês foi esse com 49 salvamentos, certo? Esse dicas de hashtags para usar no seu Insta. Os que tiveram menos salvamentos, estão nessa faixa de 4. Aí eu tenho esses de 5. Eu diria que a minha média de salvamento, tudo isso tem como calcular, tá, gente? Mas como não é o objetivo dessa nossa aula, cálculo de métrica, né? Cálculo de, por exemplo, média de salvamentos e tal, eu não estou com essa informação aqui em mãos. Mas, por exemplo, olhando aqui, eu diria que a partir de 7, 8 salvamentos, significa que o post, ele foi bem de salvamento, assim, ele tá na média do meu salvamento, não é que ele foi bem, ele tá na média, tá? Aí eu começo a ter, 12, 14, 15, 17, né? Na medida que vai subindo, a partir dessa média, eu sei que ele, qual post que foi melhor, qual post que as pessoas tiveram mais interesse de salvar, tá? E aí eu tenho o meu top post de salvamento, que foi esse dicas de hashtags para você usar no seu Instagram de desenho. Curtidas. Tenho aí, por exemplo, esse de 182 é porque foi impulsionado, tá? Mas tenho aí, por exemplo, meus posts com 100, 90 curtidas, certo? 80, 70, eu diria que até 70 aqui é a minha média. A última vez que eu calculei, inclusive, acho que era 77. Então, vamos pegar, 77. Esse como fiz as escolhas de cores e formas da minha nova identidade visual, tá? A partir daí, todos esses posts estão acima da média. Aí a gente vê outros aqui em torno da minha média. E a partir dos 60, eles estão perto da média, mas já não tiveram uma performance tão boa. E aí, novamente, esse que está 32, é porque é o post que foi compartilhado hoje, tem 4 horas que eu postei, então por isso que ele está 32. Mas esse aqui, o que é identidade visual, que só tem 40, esse post flopou. Ou seja, por alguma razão ele não deu certo. Se eu tivesse que dizer por que ele não deu certo, minha avaliação seria a seguinte. O meu Instagram, aqui foi quando foi o segundo post da mudança, né, de feed que eu fiz. E eu explico o que é identidade visual, mas o meu Instagram até então, ele não incluía conteúdos de design gráfico. Identidade visual, ele é um conteúdo assim, de artes visuais no geral, mas ele é um conteúdo amplamente familiarizado por quem estuda, por exemplo, design gráfico, design de moda, design industrial, design de uma maneira geral. Mas o desenhista, ele não sabe o que é identidade visual. Assim, se for aquele desenhista mais acadêmico, ele tem uma noção mais vaga. E foi a primeira vez que eu falei sobre esse assunto, certo? Eu estava fazendo a mudança do meu feed e, de repente, as pessoas podem ter ficado boiando, certo? Eu teria que analisar a copy, ver o que com mais, digamos assim, com mais profundidade, se eu escrevi alguma coisa que pode ter ficado ambíguo. Tá? A gente vê que ele ainda teve alguns comentários, teve visitas ao perfil, teve um bom alcance, 426, um bom assim, né? Ele está abaixo da minha média de alcance, mas para um post que teve só 40 curtidas, ele teve um alcance considerável. Teve 2 compartilhamentos e teve 6 salvamentos, tá? Mas esse post eu considero que ele flopou, tá, gente? Assim como esse outro post aí, como saber o significado simbólico das formas. Ele só teve 47 curtidas. E é isso, gente. Às vezes a gente planeja um conteúdo. Por que eu fiz esse post? Porque eu sempre falo sobre o significado simbólico dos meus desenhos. Vira e mexe, eu estou nas legendas, né? Quando eu falo do meu processo criativo, eu falo, se eu desenho, por exemplo, uma borboleta, eu falo que é o símbolo da transformação, né? É um animal ligado assim, ao elemento ar e tal. Então, eu falo muito do significado simbólico das coisas que eu desenho. Eu achei que fazer um post em que eu mostro a fonte, né, o dicionário de símbolos que eu utilizo, né, falar sobre os livros que eu já li, sobre interpretação de símbolos e tudo mais, eu achei que fosse bombar, mas não teve tanto interesse assim. Vamos abrir aqui, ó. Esse aqui ainda foi pior do que o outro, apesar de ter um pouquinho mais de curtida,
né? E um salvamento a mais, mas ele não teve compartilhamento, ele não teve comentário e o alcance dele foi horrível. Então, assim, isso é uma maneira prática. Eu tô abrindo aqui o meu Instagram, porque essa é a maneira prática de eu te mostrar que vai ter coisa que você vai programar e que vai dar certo, e vai ter coisa que você vai programar e que não vai dar tão certo quanto você gostaria, e tá tudo bem, tá certo? Deixa eu sair aqui das métricas, voltar aqui pro meu perfil. E aí agora, tô com 2.481, tava em dúvida, né, meus seguidores. E agora eu queria, pra gente terminar essa parte assim dos erros, né, de aceitar que uma vez que você começa a buscar conhecimento, uma vez que você começa a colocar esse conhecimento em prática, porque também não adianta de nada você saber das coisas e não colocar em prática, e não procurar usar na prática. Uma vez que você começar a fazer isso, certo? Você vai experimentar, certo? E tá aqui as minhas experimentações. Tipo, hoje em dia eu olho para esse feed e meu Deus do céu, que bagunça, que horror, como é que eu fiz isso? Né? Apesar de, olha só, ele tem uma moldura branca, então ele tem mais espaço de respiração para o olho. Eu procurava sempre, assim, na variação de temas, né? Eu tô aqui no tema floresta, lua, né? Eu já procurava, por exemplo, assim, ter temas parecidos, já procurava cores, né? Usar paletas de cores, ter essa transição entre as cores, certo? Aqui, ó, quando eu passei do colorido para o preto e branco, teve uma transição, aí depois do preto e branco para o colorido, outra transição, certo? Mas hoje eu olho para esse feed e acho um horror. Aqui, ó, outro feed. Aqui, o que eu estava testando? Eu estava testando 2 posts com moldura branca e um sem moldura, que é esse mais colorido, né? E no final das contas também não gostei do resultado dele. Apesar de que ele dá a sensação de estar um pouquinho mais organizado. E foi também quando eu comecei a colocar conteúdos de carrossel, certo? Foi também quando eu comecei a colocar tutoriais e não só desenhos, ó, porque aqui eu tenho desenhos, certo? Eu trabalhava muito com vídeo também no IGTV, ó. Aqui é desenho, vídeo, certo? E esse aqui, por exemplo, ele ainda está mais organizado, sempre trabalhando com a moldura branca, né? E ainda está mais organizado do que, por exemplo, o meu feed no começo do ano. Mas o meu ponto com tudo isso é, eu testei. Eu me permiti errar, eu me permiti experimentar, eu permiti fazer várias coisas no meu Instagram, testar vários feeds, ó, só com desenho, certo? Aí o problema que eu tinha aqui era o seguinte: eu tinha os meus desenhos, mas nessa época eu tinha o blog e eu fazia chamadas para o blog através do meu Instagram, certo? E aí quando a chamada para o blog era com uma foto minha, e por mais que eu colocasse preto e branco, mas ainda dava uma quebrada, né, no feed. Aqui então a bagunça nem se fala, tá? Aqui já fica um pouco mais organizado, mas aí novamente. Então, ó, tudo isso foi teste, tudo isso foi aprendizado, certo? E tiveram coisas que deram certo, tiveram coisas que não deram. E o que deu certo e o que não deu certo foi o que me possibilitou chegar nessa proposta, certo? Foi o que me possibilitou. Já testei com moldura, já testei colorido, já testei preto e branco, já testei, né? Já testei de várias maneiras. Então, como é que eu crio identidade visual que me permita compartilhar meus desenhos, né? Essa identidade visual ela não poderia destoar, não poderia brigar com os meus desenhos, né? Dar a sensação de ficar poluído. Como é que eu humanizo o meu perfil, né? Como é que eu coloco fotos minhas sem quebrar, sem dar a sensação de que tá desenho, foto, e aí de repente aquela foto quebra todo o clima, tá? E foi assim eu fiz isso durante 2 anos, de 2019, né, de agosto de 2019 a maio a final de abril, né, foi no dia 9 de maio que eu mudei comecei a colocar essa identidade visual no meu Insta, certo? E
O resultado que eu tenho hoje é um resultado que eu estou satisfeita, que ainda pode melhorar, mas eu já estou satisfeita, né? Porque já está me trazendo resultados. Mas a ênfase que eu queria dar para a gente fechar essa parte prática que eu estou te mostrando, né? Abrindo meu Instagram e te mostrando, é essa. É que todos os resultados que eu consegui alcançar com o número de seguidores que eu tenho, eu consegui alcançar porque eu me permiti errar. Eu me permiti fazer testes para saber o que meu público gosta, para saber o que as pessoas que me seguem gostam de conversar, gostam de compartilhar, gostam de salvar, certo? E também para saber que cores, que formas eu poderia utilizar para eu poder me comunicar com elas visualmente, e elas baterem o olho na minha postagem e saber que é minha. Não precisa nem ter minha foto. Eu tenho certeza que a essa altura, quem está acompanhando meu Instagram, vê essas 3 cores e já, de alguma maneira já remete ao que eu estou fazendo. Tá certo, gente? Vamos fechar então nossa aula? A gente começou essa aula, certo? Dando ênfase à questão de como é importante você ter informação sobre o Instagram. Quando você passa a ter essa informação, né? Várias informações sobre o Instagram, você vai passar por um processo de planejamento, certo? E de organização do seu Instagram. Essas informações você vai obter no Google, no YouTube, no Instagram. E uma vez que você obtenha essas informações e que você faça o seu planejamento, você vai aplicar no seu Instagram, certo? E quando você aplicar, vão acontecer erros e vão acontecer acertos. E esses erros e acertos é o que vai te fazer crescer. Porque com os acertos, óbvio, você já vai saber o que está acertando, você vai tentar replicar o que você está fazendo, que você já está acertando. E com os erros, você vai aprender o que sua audiência não tem interesse em ver. Você vai aprender como se conectar com as pessoas que te seguem, como puxar um papo com elas, né? Visualmente falando, vai ver o que funciona, o que não funciona. Se dá certo utilizar a moldura, se não dá certo. Se o seu Insta ele é só de desenho, ou se você também vai colocar conteúdo e como você vai colocar esse conteúdo, certo? Então, esse é um resumo da nossa aula de hoje, né, do nosso percurso de hoje, assim, de tudo que a gente conversou do começo do vídeo até agora. E eu queria passar também para a tarefa de casa, né, porque eu quero que você termine essas aulas. Eu quero que você faça essas aulas com um caderninho na mão, anotando ponto a ponto o que te interessa, certo? Que você acha que você pode melhorar no seu Instagram ao longo das nossas conversas, tá? Mas eu também deixo aqui no final do vídeo alguns exercícios práticos que você já pode ir fazendo, tá? E um exercício prático que você vai fazer, certo? É pensar no seu feed. Que tipo de feed funciona para você? Se você pesquisou sobre feed, você vai ver que tem feed organizado de maneira xadrez, em coluna, em linha. Você vai ver que tem feed infinito. Como que você imagina o seu feed? Certo? A pessoa acabou de entrar no seu perfil, olhou para suas publicações, o que ela vai ver e como que ela vai ver? Conteúdo. Gente, conteúdo é rei no Instagram. É rei e rainha ao mesmo tempo, tá? Então, qual conteúdo a sua audiência gosta? Você já parou para pensar sobre isso? O que seus seguidores mais se interessam? Né? O que você pode ensinar? O que você pode compartilhar? E principalmente, daquilo que você compartilha, o que é que as pessoas mais interagem? Uma outra maneira de você conversar com seus seguidores, certo? De você descobrir os conteúdos que eles gostam, é através do Stories, quando você abre um box de pergunta, aqueles lá que você coloca, pergunte qualquer coisa, tá? E então você pode selecionar temas, por exemplo, para perguntar, vocês se interessam por determinado assunto? Querem que eu mostre mais do meu processo criativo, né?
E insights, o próprio insights do Instagram, você viu, a gente abriu, e na medida em que eu abri o Insights e mostrei para vocês os meus posts, os posts que deram certo, os posts que não deram certo, você vai ter também ideias, né? Formato. Quero que você pense, por exemplo, nos formatos que você usa. Se você está postando, fazendo sempre postagem só de imagem única, né? Como que você pode, por exemplo, introduzir o carrossel? Como que você pode usar mais vídeos do IGTV ou do Reels, né? E não precisa ser necessariamente de conteúdo, por exemplo, como eu faço, como outras pessoas fazem. Você pode fazer um carrossel mostrando o seu processo criativo. Você pode fazer um IGTV mostrando para as pessoas o material que você utilizou, por exemplo. Identidade visual, né? Pensar, por exemplo, nas cores que você utiliza atualmente, nas fontes, se você utilizar fonte para compartilhar frases, para escrever alguma coisa, certo? Se você usa ou não moldura. Diagramação é a maneira como você distribui, né, esses elementos no slide ou na imagem, né? E se você não utiliza, por exemplo, o carrossel para fazer postagem de conteúdos, você só compartilha desenho, mas do mesmo jeito, você vai pensar em ângulos, em formas, em cores. Você vai pensar como que você está compartilhando seus desenhos hoje. E a pessoa entra, se ela percebe, por exemplo, suas crenças, seus valores, sua identidade a partir daquilo que ela está vendo no seu feed, certo? Então, ficam esses pontos para você pensar, você refletir, você fazer anotações, certo? O que você pode melhorar, o que você percebeu que você já está errando, que você tem que consertar. Lembra, você não vai consertar tudo isso da noite para o dia. É realmente muita coisa, certo? E, por exemplo, identidade visual. Talvez você tenha que ler sobre esse assunto, ver vídeo no YouTube para entender como é que faz, certo? Então, não se intimida nesse sentido. Vai atrás do conhecimento, corre atrás, que vai valer a pena, certo? Não é um processo que ocorre da noite para o dia, mas também se a gente ficar intimidado, pensando, eu nunca vou conseguir fazer isso tudo, organizar isso tudo, é muita coisa para fazer, e não começar a fazer aos poucos, né? Então, realmente, não vai fazer nunca, né? Então, assim, nem coloca essa pressão de fazer tudo da noite para o dia e nem também fica atrasando uma coisa que precisa ser feita, tá? Gente, é isso. Espero que você tenha gostado dessas aulas, dessas séries de vídeos, certo? Vou deixar mais informações aqui embaixo do vídeo. Lembra, se você não assistiu o vídeo de ontem, né? E lembra que amanhã vai sair um outro vídeo, ou seja, é uma série de 3 vídeos. Tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like que ajuda, né? A gente sempre escuta isso aqui no YouTube, mas realmente ajuda em todo lugar, tá, gente? Ajuda no YouTube, ajuda no Instagram. E espero que você tenha gostado, vejo você nos próximos vídeos. Se tiver alguma dúvida, me envia, conversa comigo pelo Instagram, coloca aqui nos comentários do YouTube e eu vejo você na próxima.